Meus irmãos, hoje vamos falar sobre a verdade. Em João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês agora para mim, tá? Sei que está um pouco tumultuado, mas já oramos, né? Estamos sentindo, o coração da gente dói, mas Deus está no controle. Ele está no controle da vida do Paulo, da Loura, da família, né? Da perca deste menino lá, Deus está no controle. E como vai ser um sermão expositivo, é importante que você foque bem aqui, para você entender o que vamos falar. João 8, 32. Vamos ler aqui juntos? De novo. Terceira vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu olhando no Novo Testamento, eu encontrei mais de 170 vezes a palavra verdade. No Novo Testamento. Só no livro de João, dá mais de 100 vezes, 125 vezes por aí, a palavra verdade. Fala fora as palavras verdadeiramente, né? Mas a palavra verdade tem mais de 100 vezes no livro de João. E do que Jesus estava falando e o que Jesus estava falando, né? Ou para quem Jesus está falando e o que Jesus estava falando, ou para quem estava falando. Jesus estava conversando com judeus. Ele estava no Monte das Oliveiras, ele desceu do Monte das Oliveiras, ele estava ensinando na sinagoga em Jerusalém. E ali ele começou a falar para aqueles judeus. E muitos creram nele. Muitos creram. E a partir dali Jesus começou então a mostrar para aqueles que creram o que poderia transformar e mudar a vida deles. Esse versículo me chamou muita atenção, porque eu tenho visto nos dias de hoje que muitas pessoas têm desanimado a sua fé, por uma razão ou outra, e às vezes também não estão muito fundamentados na fé. E para isso Jesus deixou até uma palavra sobre as sementes, né? Que caiu na beira da estrada, que caiu no espinheiro, na terra fértil, e etc. E muitas vezes essa falta de fundamentação é que leva a pessoa, às vezes, a vacilar. Porque desanimar pode acontecer. Nós somos seres humanos limitados e que dotados de emoções e de situações que podem, muitas vezes, nos levar a ficar prostrado, mas caído não. Paulo até fala sobre isso na própria vida dele, porque às vezes os ataques são muito grandes. Quem é aqui que nunca pensou em desanimar? Quem nunca teve uma frustração tão forte na sua vida, né? Eu no ministério pastoral, eu pensei, muitas vezes, falar assim, puxa vida, é muito duro o ministério pastoral. A responsabilidade é muito grande, não é? Tem gente que não pastoreia mais, não quer pastorear, deixou de pastorear, então assim, vem. E aí, eu estou contando uma decepção em uma área, mas você tem, cada um na sua área, não é que a questão ministerial é o privilégio, não é? Às vezes uma frustração, às vezes o marido está frustrado com a esposa, então frustração com o casamento e vice-versa. Ou os pais frustrados com os filhos e vice-versa, não é? Então, chega num momento que você fala assim, puxa vida, está tão conturbado, está tão difícil, não é? Tão difícil, e aí? Então, o que pode nos fazer
firme, sólido, a verdade. E o que é a verdade? Aí vem a questão, o que é a verdade? A verdade é aquilo que emana de Deus, da palavra de Deus. Mas nós vamos agora discorrer dentro do verbo grego sobre 3 situações que Jesus falou aqui. A primeira, conhecer. Conhecereis. Conhecer. A segunda, verdade. E a terceira, libertar, ou libertação, ou libertará. Essas 3 coisas, para nós entendermos o que Jesus está falando. Porque Jesus, ele fala, eu sou o que? O caminho. Então ele se coloca como a verdade, né? Lá em João capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, não é? Então Jesus é a verdade de Deus. Por quê? Satanás já veio entrando com uma palavra, uma doutrina de mentira. Lá no jardim, ele disse para Eva, está querendo comer essa frutinha aí, irmã? Ela é bonitinha, parece que ela é agradável e tal. Aí por que você não come, menina? Hã? É porque o Senhor falou para não comer. E por quê? Que o dia que comemos nós vamos morrer. Não é bem assim não, filha. Amiga, não é bem assim não. Não é bem assim não. Não. É porque vocês vão ser igual a ele e tal. Não é? Olha aí. Foi isso que Deus falou para eles, né? Que a pergunta do diabo foi, né? Proibiu de comer de tudo? Não era. Então, veja bem, a verdade já vai sendo mexida ali, não é? Alguém diz assim, conhecer, nós vamos começar a falar sobre conhecer, depois a verdade. Conhecer é ver e dizer a verdade que está na própria realidade. A coisa real, eu vou falar daquilo que é real, eu não vou mudar. E, portanto, a verdade depende do que a realidade se manifesta. Então, aquilo que está, o que é isso aqui, meus irmãos? Um copo com... E essa é a verdade. E é a realidade. Um copo com água. E pronto. Não tem outra verdade aqui. Não é uma verdade relativa, é absoluta. Um copo com água. Né? Um padre Antônio Vieira, ele colocou umas frases muito interessantes. Ele falou assim, os pregadores pregam palavra de Deus. Mas não pregam... os pregadores pregam palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Parece meio confuso, né? Que é uma coisa eu falar da palavra de Deus. Eu posso usar ela da forma que eu quiser. Mas eu devo pregar a palavra de Deus. Eu prego a palavra de Deus, eu devo pregar a palavra de Deus. A é um artigo feminino. Definido. A palavra de Deus. As palavras de Deus pregadas no sentido em que Deus as disse, são palavras de Deus. Mas as pregadas no sentido que nós queremos, não são palavras de Deus. Antes pode ser palavras de demônio. Forte, né, irmãos? Então eu vou repetir. As palavras de Deus pregadas no sentido em que Deus as disse. Deus não falou para Eva lá? Para Adão? Satanás não veio com outra palavra? Né? Então as palavras de Deus pregadas no sentido que Deus as disse, são palavras de Deus. Mas pregadas no sentido que nós queremos, não são palavras de Deus. Antes, porém, são palavras de demônio. Nós nunca devemos entrar aqui, ir num culto da rosa, numa célula, numa reunião aonde que for, querendo
ouvir o que queremos ouvir. Nós devemos entrar e ouvir aquilo que precisamos ouvir, ainda que nos doa, ainda que nos confronte, ainda que nos envergonhe. Mas se é o que precisamos ouvir, vai mudar a nossa vida, vai fazer a diferença. É ou não é? Isso aqui é importante, porque o pregador pode trazer algo que agrada a multidão. Olha, eu não estou dizendo aqui que eu vou falar que isso não pode acontecer. Deus está me falando aqui que alguém vai ganhar um carro nessa semana. Isso é bom de ouvir, claro, né? Mas se não é nada disso, se Deus não mandou falar nada disso, alguém que está na expectativa ali vai comprar isso, não é? Vai comprar. Então, no deserto, o demônio, para tentar a Cristo, citou palavras da Bíblia. Foi ou não foi? Ele tentou mudar ali o contexto daquilo que era a palavra. Então, muito bem. Vamos estudar as 3 palavras-chave desse texto que nós citamos aqui: conhecer, verdade e libertar. Para nós entendermos o que Jesus está falando e entendermos a mensagem que recebemos e a essência do seu valor nessa noite. Primeiro, conhecer. Então, qual o significado dessa palavra lá no hebraico? Eu vou falar, eu escrevi aqui como ler para mim ficar mais fácil, porque eu não entendo nada de hebraico, né? Então eu pesquisei. Conhecer. No hebraico, a palavra para conhecer é iada. Iada, que significa saber, prestar atenção, preocupar, entender, perceber, intimidade profunda, relação sexual. Olha só, ela é usada lá, nesse sentido você vai entender depois isso que eu estou falando aqui. Em Mateus, em Gênesis 4:25, diz assim: e tornou Adão a conhecer sua mulher, e nasceu um filho, lá em Gênesis 4:25, e nasceu um filho. Então, esse conhecer aí é a questão de intimidade. Intimidade. O casamento, a partir do momento que o homem e a mulher vão se conhecendo, vão se criando intimidade. Eu sempre falo de vez em quando, até em alguns casamentos, que chega muitos anos de casado, as toalhas se misturam. E muitas vezes até uma escova de dente. Não é? Tem muita coisa. O chinelo, então, qual o homem que não reclama da sua esposa que calça o chinelo dele? Eu não vou levantar a mão não, que eu reclamo. Não é? É assim. Então, essa intimidade profunda. Então, lá no hebraico, a palavra conhecer é coisa profunda dentro dessa intimidade. No grego, a palavra para conhecer é gnosco. É chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento, intimidade profunda, que entra também na área da relação. E eu vou dar o exemplo, Mateus 1:25. Tem como jogar aqui, Renato, por favor, Mateus 1:25, por gentileza? Só para você ver aqui. Mateus 1:25. Leia. Pode ler. E não a conheceu. Esse conheceu aí é gnosco, lá no grego. Não teve relação com ela, até que Jesus nasceu. Então, quando ele a pegou, ela era virgem ainda, não é? Então, a palavra conhecer aí, dentro do grego e dentro do hebraico,
é essa colocação que nós estamos fazendo etimológica aqui. Saber, prestar atenção, preocupar, entender. Então, conhecer a verdade. Eu preciso saber dessa verdade. Eu preciso conhecer, eu preciso obter e ter uma intimidade profunda nesse conhecimento. Vamos caminhar mais um pouquinho então, para depois lá na frente a gente ir fazer o resumo. A próxima, eu falei conhecer, e a próxima é o quê? Verdade. Verdade. A verdade. A verdade no hebraico é emet, que significa sinceridade, verdade, mas também significa aquilo que está no início, no meio e fim. Ela é composta de 3 consoantes, a palavra lá no hebraico emet. Isso é muito interessante, presta atenção aqui, que coisa maravilhosa, profunda isso aqui. O hebraico só tem consoante, o hebraico não tem vogal. Então, são 3 consoantes que dá o sentido aí de verdade, emet. Né? Então, ela é composta de 3 consoantes, a primeira, aleph, a segunda, mem, e a terceira, dav. No conceito judaico, emet não significa somente a verdade, mas é aquilo que está no começo, no meio e no fim. A verdade tem que estar no começo da nossa vida em Cristo, no andamento com Cristo e no fim. Paulo diz: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, guardei a verdade. Né? Então a verdade é aquilo que está no começo, no meio e no fim. E refere-se a Jesus, como diz Apocalipse 22, 13. Olha que lindo, que maravilhoso, irmãos. Vai ligando aí. Apocalipse 22, 13. Bater aí, vocês podem ler. Jesus é o emet, a verdade, o princípio, o meio e o fim. Tudo está nele. Às vezes nós cantamos que como é que ele, para ele são todas as coisas, né? É ele. E olha que lindo, que maravilhoso. A primeira letra da palavra, dessa palavra emet, no hebraico, é o alfa de Adonai. Adonai escreve-se com essa primeira letra de emet. Pronuncia-se emet, mas é o alfa, né? Da letra hebraica. Adonai. Se tirarmos o alfa da palavra, vai sobrar apenas met. Emet significa verdade no hebraico. Se tirarmos o alfa, aí a gente lê met. E sabe o que significa met? Eu disse que A é de Adonai, o Senhor, tá certo? Met no hebraico significa cadáver, aquilo que está morto. Então, se tirar o Adonai da verdade, sobra o defunto, aquilo que não presta. Então, a verdade sem Cristo não é nada, é defunto, é morto. Quem não tem a verdade, quem não tem Cristo, é met, está morto. E a palavra fala: vós já estáis mortos nos vossos, o quê? Delitos e pecados. Mortos nos vossos delitos e pecados. Então, met é cadáver, aquilo que está morto. Sem Cristo não há verdade. Cristo é o emet, a verdade. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o emet. Não é? Olha João, eu citei aqui, não vou nem pular não, que é o João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está entendendo, irmãos? Está dando para mergulhar um pouquinho aí, para entender, né,
o que estamos falando aqui, não é? No grego, a palavra para a verdade é aletheia. Aletheia. O A, lá de aletheia, a primeira letra do alfabeto grego, significa negação, contra. E letheia significa esquecer. Esquecer. Então, as duas juntando, significa contra esquecimento. Contra esquecimento, aquilo que não pode esquecer. Então, no grego, o significado de verdade é aquilo que não se pode esquecer. É aquilo que não pode deixar de lado. Jesus muitas vezes afirma assim: na verdade, vos digo. Paulo diz assim: em Cristo eu digo a verdade, não minto. Eu andei olhando algumas palavras em João, quando fala lá, Jesus fala sobre a verdade, é o mesmo sentido, né? João 8,31, por favor, se puder, projeta aí para mim. Então, aletheia significa verdade no grego, e a junção dela de duas palavras, o alfa, mais as outras palavras, o alfa é negatividade, é contra, né? E letheia é esquecer. Então, A como é não negativo, é não esquecer. Está vendo como é que é bonito no grego as coisas, como que vai funcionando? Não esquecer. Não esquecer. 8,31 está aí? Vamos lá? Isso está próximo do texto que eu li, que eu estou falando. Eu li lá no 36, Jesus tinha algumas pessoas que creram nele, e ele disse para eles assim: ó, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E esse permanecer aqui é justamente o não esquecer. Se vocês permanecerem na verdade, que eu estou ensinando aqui, vocês vão ser meus discípulos. É uma condição para ser discípulo de Jesus. Viver na verdade. Viver na verdade. Não é? A terceira palavra é o quê? Libertar. Sereis libertos, né? Libertar, ou libertará. Olha que coisa linda isso aqui também. Tem 3 palavras no hebraico para liberdade. Libertará vem de liberdade. 3 palavras. Uma é o herut, escreve-se sherut, herut, que significa liberdade, independência. Liberdade, independência. É uma. Mas nós vamos falar qual é que tem mais sentido que Jesus usou aqui em João. Temos também a palavra asselgeia, que é uma libertinagem, que significa luxúria, desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, caráter ultrajante, imprudência, desaforo e insolência. Isso você vai encontrar lá em Gálatas 5, 22, 25, quando fala do fruto da carne, do fruto do Espírito. Você vai encontrar essas palavras lá, né? Então, é um tipo de liberdade que não é o que Cristo está falando. Ele vos libertará. Muitas pessoas creem em Cristo, sentem essa graça de Deus e a bênção de Deus, mas usa dessa liberdade para pecar, da libertinagem, usa da assalgeia, dessa liberdade que o hebraico fala aqui, para usar para a sua própria carne, para a sua satisfação. Paulo diz assim, que ele já tinha crucificado a carne dele com Cristo. Ele falou: já não vivo, mas Cristo vive em mim.
O terceiro aqui, irmãos, eu falei o Herut, a Salgeia e o Harut. Eu estou falando muito rápido, irmãos? Não? E o Harut. Vocês não vão guardar tudo, não. Depois vocês vão lá no YouTube ver de novo, que vai ser interessante, tá? Harut, que significa entalhado, escrito. Olha só. E esse é o sentido que Jesus usou aqui. Esse é o verdadeiro sentido que Jesus usou aqui sobre a verdade vos libertará. A verdade entalhada, escrita. O Harut. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 2 Coríntios 3, 3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Nas tábuas de carne do coração, entalhado. Antigamente, usava-se muito escrever em pedras, argila. Moisés, os primeiros 10 mandamentos, ele escreveu lá, o Senhor escreveu com o próprio dedo dele, ele quebrou e tal, o Senhor falou, agora você vai escrever aí, pegar uma coisa aí, você mesmo vai escrever, né? Você vai ter um trabalhinho. Essa entalhação é algo cravado, tá? Então, essa libertação aqui, que ele fala libertará, essa libertação aqui no hebraico, é algo que está lá dentro de nós. Sabe aquela coisa assim, você antes fumava, bebia, isso não é parte de você mais. Para o homem, não podia ver uma mulher, ficava louco e tal, eu tenho que sair com aquela mulher, esse tipo de coisa. Louca por aí, ou mesmo a mulher também, a mesma coisa, né? Na mesma forma, eu vou ficar com fulano, eu vou ficar com ciclano. Essa libertação entalhada em nós não é parte mais de nossa vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é parte, estamos libertos. Não é? Aconteceu em nós, não é? O Harut, esse entalho, está escrito lá dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que Paulo dizia assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós temos que colocar isso. Paulo fala, eu já crucifiquei a minha carne com Cristo Jesus. E se eu crucifiquei, então eu estou dentro do Harut. Está entalhado dentro de mim a libertação. Eu não passo, irmãos, a lutar mais para não beber. Eu não passo a lutar mais para não fumar. Eu não passo a lutar mais para não adulterar, para não fornicar. E outras coisas mais. Não. Simplesmente não é parte da minha vida. Isso, o significado no hebraico. No grego. No grego, a palavra para libertar, ou libertação, é eleitero. É tornar livre. Colocar em liberdade. No sentido ético, é libertar do domínio do pecado. É isso que Jesus estava dizendo. Entenderam, irmãos, esse discernimento dessas três coisas aqui? Deu para entender? Né? Então, essas três coisas, o conhecer, a verdade e a libertação, nós temos na fonte, da onde que veio a Bíblia, do hebraico e do grego, discernindo na forma etimológica como que funciona. Isso é importante. Por que isso é importante que eu estou tendo esses dados? Para a gente ver como que o trabalho é feito, como que é o entendimento, a profundidade das coisas que é tão simples que a gente lê aí, mas é profunda na nossa vida. E se não for profunda, irmão, seremos como aquela semente que é lançada à beira do estádio, não teve raiz e acabou. Não é? Havia uma resistência muito grande dos judeus em aceitar a palavra, a verdade de Deus através de Cristo. Suas mentes estavam
cauterizada pelas tradições religiosas, pelos enganos. A cegueira espiritual era dominante naquela época, praticando as tradições e o resto não importava, ou seja, vazio, sem vida, sem Deus. Se você ler o texto lá de João 8, você vai entender até mais do que eu estou falando aqui. O debate de Jesus lá na sinagoga, o ensinamento, e como que eles debatiam com Jesus, como que a mente deles estavam cauterizada. Por que estamos ouvindo isso, irmãos? Porque como igreja, nós precisamos saber o que foi feito por nós. É isso que foi feito para nós. Esse foi o que aconteceu em você, ou está acontecendo em você, quando você recebeu e eu recebi a Cristo como Salvador. O processo agindo em nós, e tem que ser cada dia assim, para a glória de Deus Pai. É importante nós entendermos sobre essa verdade. Eu queria ler para vocês uma parábola judaica, antiga, da verdade e a mentira. Segundo uma lenda do século XIX, a verdade e a mentira se encontraram um dia. A mentira diz à verdade: hoje é um dia maravilhoso. A verdade olha para os céus e suspira, pois o dia era realmente lindo. Elas passaram muito tempo juntas, chegando finalmente ao lado de um poço. Porque a mentira só fala mentira, né? E quando a mentira fala a verdade, às vezes a pessoa não acredita, né? E a verdade não falou assim, gente, não é que a mentira está falando uma verdade? Cuidado quando a mentira está falando uma verdade. A Bíblia diz que busca seus próprios interesses aqueles que se separam. A mentira volta para a verdade e diz: a água está muito boa, amiga. Vamos tomar um banho juntas? A verdade, mais uma vez, desconfiada, testa a água e descobre que realmente está muito gostosa. Verdade, amiga, está boa mesmo. Elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, a mentira sai da água e veste as roupas da verdade e dá no pé, foge, vai embora. A verdade, furiosa, sai do poço e corre para encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. O mundo, vendo a verdade nua, desvia o olhar com desprezo e raiva. A pobre verdade volta ao poço e desaparece para sempre, escondendo-se nela sua vergonha. Desde então, a mentira ao redor do mundo, vestido como a verdade, satisfazendo a necessidade da sociedade, porque em todo caso, o mundo não nutre nenhum desejo de encontrar a verdade nua e crua. Moral da história. Será que nós não temos mantido a verdade no fundo de um poço? Será? Será que não temos omitido essa verdade de Cristo da forma que nós falamos aqui, em algum poço do nosso coração? Será que estamos deixando a mentira e o engano andar por aí, pregar por aí, falar da forma deles, arrastando multidões? Eles não vão sobreviver. Quando vier uma situação como lá na China, que agora não pode nem ter live, não pode ter o culto ao vivo como está aqui, não vão sobreviver. Não vão sobreviver uma perseguição. E por isso que nós não podemos manter a verdade dentro de um poço. Porque ela é tão preciosa, e nós vimos aqui, como que ela é tão profunda, e o conhecimento dela como que é tão profunda,
E o reflexo dela como que é tão profunda, que ela não pode ficar num poço profundo. Ela tem que ficar à tona. As pessoas têm que saber da nossa boca o que Cristo fez por nós. E isso só vai saber se proclamarmos a verdade, se sermos sinceros. Quantas vezes nos omitimos diante das pessoas a nossa fé? Quantas vezes deixamos, eu não vou entrar em debate com uma pessoa porque eu não tenho argumento. Você tem sim. Você é salvo e liberto por Cristo Jesus, e isso basta. Você não precisa ter conhecimento teológico para barrar ninguém, não. Eu não me esqueço, uma vez, um falecido patrão da minha falecida mãe, ele era já velhinho na época, e ele me fez algumas perguntas, e ele parece que era metodista, e eu da batista, né? E ele começou a me perguntar algumas coisas sobre os batistas, que eu não soube responder. Falou assim: nem sei como é que você é batista, você não sabe nem falar da sua denominação. Eu olhei para aquele velhinho, eu lembro da cara dele, até me deu vontade de dar um tapa naquela orelha de cabanado dele. Eu falei assim: olha, realmente eu não sei não, mas uma coisa eu sei, Cristo me salvou, e eu sou liberto. Eu tenho certeza da minha salvação. O senhor tem? Isso eu sei. Não está te perguntando isso não, mas eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando. Irmãos, a verdade nos dá ousadia. A verdade nos dá ousadia. O pastor Jean me contou a experiência de um patrão que não gostava de ouvir a palavra de Deus, que ele pregou para ele rejeitou. E uma outra pessoa que ele deixou no final do ano, uma Bíblia de presente em cima da mesa, a pessoa procurou saber, falou: estou no sal, era a esposa do patrão, estou mandado embora. E quando ele chegou lá, ele falou assim: foi o melhor presente que eu recebi na minha vida. Porque a verdade é boa. Eu tinha um patrão-chefe, quando eu trabalhava na empresa, e ele falou assim: ô Carlos, todos os crentes são alienados. Eu falei: uai, o senhor acha que eu sou alienado? O senhor ainda não. Eu falei: não, eu sou crente, uai. Você acabou de me colocar aí na barca de todo mundo, uai. Mas eu quero ser alienado. Se crente é alienado, então eu também sou alienado. Sou alienado por Cristo. E preguei para ele, irmãos. E preguei para ele. Eu não creio nisso não, Carlos, mas você vai crer. Ainda que você não crê, mas eu quero que você fique sabendo que existe um céu, que existe um inferno, e que existe um Salvador que não quer que ninguém vá para lá. É a verdade, irmãos. É a verdade. E não me encurvei diante dele. E nem ele ficou me massacrando ali como funcionário. Então você tem que ter uma posição. Na faculdade, em Sete Lagoas, às vezes a gente não tinha uma aula lá, faltava um professor, o pessoal ia para o bar. Ô Carlos, vamos lá? Eu falei: vamos. Fui lá tomando meu Guaraná e sentado lá e começamos a conversar. Aí uma moça virou assim: você é crente? Eu falei: sou crente e sou pastor. Aí os que sabem, um ou dois sabiam que é pastor, o outro que sabe: uai, você é pastor? E está aqui? Eu falei: estou aqui para pregar para vocês, para falar que Jesus ama vocês. Aí a menina falou assim: eu sou desviado. Eu falei: toma vergonha na sua cara. Falei na frente de todo mundo: toma vergonha na sua cara. A hora desse povo saber que Jesus salva. Está falando isso porque nós estamos tomando a cerveja? Eu falei: não, é porque vocês ainda não têm Cristo no coração. Não é por causa da cerveja, porque eu não tomo. Estou liberto, é uma opção que eu fiz. Eu quero estar sóbrio para poder falar do amor de Cristo para vocês. Irmãos, a verdade não nos deixa esconder. Estava andando no pátio grande, faculdade lá, hoje até a universidade lá, grande, e caminhando com um colega de sala, ele falou assim: olha lá aquela menina, olha cara, olha lá, olha lá, olha lá. Eu falei: eu estou olhando. Aí esqueci que você não gosta, você é pastor. Quem falou que eu não gosto? Eu tenho uma lá em casa. Eu tenho uma lá em casa. Se eu não gostasse, eu não teria uma lá em casa. Eu tenho minha esposa. Se você quer falar que a moça é bonita, eu até concordo com você. Agora, se você olha para uma mulher somente com essas intenções, ela é apenas um objeto sexual e nada mais. E comecei a pregar para ele: não se omita, meus irmãos.
Não se omita e não se intimide, igreja. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Não faça isso, não se omita, igreja. Há muita omissão por aí. A omissão é justamente esconder a verdade, colocá-la lá no fundo do poço. O provérbio hebraico que nós lemos aqui fala que a verdade se escondeu lá no fundo do poço. É claro que a verdade não vai se esconder, mas nós a colocamos, podemos colocá-la no fundo do poço. Temos que dizer o que temos que dizer, irmãos. Quando nós somos sinceros, o Senhor vem ao nosso socorro. Alguns irmãos aqui lembram do falecido Marculino. Eu estava fazendo uma ação para ele, chama depois eu vou lembrar o nome aqui. E tinha uns documentos dele comigo, eu andei nos cartórios, porque tinha que pegar algumas coisas e tal. No dia que eu fui preparar para entrar com a ação, cadê os documentos? Sumiu tudo. Sumiu, fui pasta por pasta, olhei, e nada. Aí ele chegou lá e falou, ô pastor, vem cá ver e tal. Eu falei assim, eu tenho uma notícia triste para te dar. Ele falou, o que é? Os documentos sumiram todos. Ele, misericórdia, pastor. Eu falei, sumiu. Mas como? Você esqueceu em algum cartório? Eu falei, passei em todos os cartórios que eu fui e não encontrei. Ele falou, misericórdia. Eu falei, eu sei que você é um homem de fé, tem que estar em algum lugar. Não é possível. Você já olhou? Eu falei, eu olhei pasta por pasta. Levantei o arquivo, olhei debaixo dele, olhei aqui, fui nos cartórios, no fórum, tudo, não estou encontrando. Aí oramos, ele foi triste para casa, foi triste, foi decepcionado. E eu, muito mais chateado, documento dos outros, né, e perder, é muito difícil. Falei, e oramos. Quando eu chego na recepção, nessa época o escritório era lá na convenção, na rua Rio de Janeiro, eu chego na recepção e conversando com Raquel, falei, Raquel, pedi um envelope assim, não sei por onde ele anda, você não viu alguma coisa? Uai, pastor, não é que eu estou com um envelope aqui no meio dos meus envelopes? E era o envelope. Falei, Raquel, você pegou esse envelope em cima da minha mesa. Falou, é possível, pastor, aquele dia que eu sentei conversando com o senhor, eu estava com o envelope na mão. Falei, esse envelope estava justamente perto de onde você sentou. Olha para você ver, irmão. Mas se eu não tivesse dito a verdade? Se eu tivesse omitido? Hein? Como é que ia ser, irmãos? O Senhor me abençoaria? Deus não tem compromisso com a mentira. Deus não tem. A Bíblia fala que o diabo mente desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. Por isso, irmãos, vamos exercer essa verdade de Deus em nossa vida, em nosso coração. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você quer dons espirituais, se você quer falar em novas línguas, se você quer ter visão, quer ter revelação, quer ser usado por Deus, comece a viver a verdade, que é a palavra de Deus. Conhecereis a palavra e ela vos libertará. É isso. Eu fui lá no radical grego, no hebraico, para você entender a profundidade do que Jesus está falando, para nós entendermos, e eu entendi também, e fiquei encantado com isso. Então é preciso que nós, como igreja, se queremos que a igreja cresça, se queremos ver essa igreja cheia de pessoas louvando, adorando ao Senhor, então nós temos que ser intrépidos nessa verdade. Nós temos que continuar conhecendo essa verdade, como disse o profeta Oséias, para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor e conhecer essa verdade. Amém, igreja? Que Deus te abençoe, que Deus te use, que Deus torne você intrépido, audacioso, mas sincero, muito sincero a cada dia, porque senão não seremos uma família. Hoje eu passei por uma pessoa, estava com a Laurinha,
Aí fui na padaria com ela. Aí passou um irmão, falou, ô irmão. Aí virou para mim e falou assim, ué, Bobô, ele é seu irmão? Aí foi a hora de doutrinar ela, né? Eu falei assim, lá na igreja, nós chamamos todo de irmão. Ah, tá. Nós precisamos, então, realmente sermos, sinceramente, irmãos. Vamos ficar de pé um pouquinho antes de entrar na ceia. Vamos falar com o Senhor neste momento. Glória a Deus.